É isso aí, estamos aqui então, Pastor Anderson Silva conosco, né? Bom demais tê-lo aqui, obrigado pela presença aí, de estar com a gente batendo esse papo, seja muito bem-vindo a esse nosso momento aqui, Café com Palavra. Tá aí o Opa, café? pastorzão, é uma honra estar aqui e acredito que vai ser um papo produtivo aí para nossa edificação. Amém, amém, amém. Do meu lado aqui tá meu irmãozão aqui, Pastor Ney, junto conosco. Que benção ter você aqui também, de novo, né? De Pastor Ney foi um novo, dos de primeiros novo. que teve aqui, Ah, né? Era lá em cima ainda. Mudou um pouquinho, né? mudou um pouquinho, tá mais chique. Benção demais ter você também aí, Ney. Prazer Obrigado. também estar nessa mesa. Graças a Amém. Deus. Amém. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo legal aqui. Pastor Anderson Silva nasceu em Maceió, isso mesmo, Eu pastor? sou alagoano, mas Alagoano, rapaz. Como é que foi essa vinda do pastor Anderson Silva para Brasília? Como é que você chegou de Maceió direto DF? Como é que foi isso aí, pastor? meu pai fugiu com a antiga amante, que hoje é esposa, para cá. Ó, E acho que depois de quatro não, acho uns 3 anos depois, a gente veio, né? Eu achei que era ele levando, mas foi minha mãe, né? Depois que eu descobri que foi minha mãe que falou, ó, aqui teus filhos morrem, né? Principalmente o Anderson. Sempre tive um pezinho fora da curva, sabe? sim. 10 anos, ela, meu Deus, por que que meu filho não é normal? Escuta a música que todo mundo escuta. 10 anos de idade, tipo, tribo de Jah, Babilônia em chama. Ó, teu filho aqui, aí, Não vai dar bom, não. vai dar bom não. Aí ele trouxe a gente. Veio eu e minha mãe primeiro, acho que depois de um ano veio meu irmão. Entendi. Mas assim, seguiu o caminho dele, né? Hoje, quem era amante é a esposa, diaconisa, eles se arrependeram, né? Nasceram de novo também. Hoje tem uma família, 4 filhos, pastor da Assembleia. Legal, legal. Isso há 24 anos. Ainda lembro, assim, ó. A Feira dos Goianos era o antigo Comper. Pegaram essa fase? Sim. Eita. Aí quando eu cheguei, eu era embalador do Comper. Roubava pra caramba lá, pra gente não passar fome. Embalava, às vezes pegava umas compras lá, levava pra minha mãe. E a gente ficou num hotel que ainda existe hoje. Fica em frente ao Tagua Center. Sabe aquele açougue de esquina do Tagua Center? Sim. Era um restaurante. Comida boa, bicho. Há 20 e poucos anos atrás. E em frente a um hotel. A gente ficou lá 3 dias. Meu pai sumiu de novo. Não pagou a conta do hotel. Meu Tipo assim, eu Deus. tenho que pagar a conta do hotel. A gente não sabe de nada. Acabamos de chegar do Nordeste. Não, mas colocaram vocês aqui. Vocês têm que pagar. Aí eu dei os pulos lá, né? Fui empacotar, levantar o dinheiro para pagar o hotel. E alugamos o primeiro barraquinho, acho que desse tamanho aqui. Aquele H5. Eita. Ainda lembra. Aí não conseguimos pagar com o tempo. Aí o que a gente conseguiu, sabe, uma TV em cima de uma caixa de fruta, não sei o quê. Aí a dona da casa, queria pegar as coisas lá, as poucas coisas que tinham, né? Pra Sim. poder pagar a dívida em aberto. E eu arrumei um trabalho de estoquista na Brasília Diesel, ainda lembro, que Nossa. é uma loja de caminhão, Uhum. acho que ainda existe Brasília Diesel. lá no setor de oficinas, Sim. ali em Taguatinga. Trabalhei lá há muito tempo, cara. Quase 10 anos eu fiquei nessa loja. Caramba. Foi o início ali de tudo, né? Aí depois desses primeiros 10 não, 5 anos. Não, menos que isso, eu acho. Não lembro especificamente. Mas foi depois daí que eu comecei a ser vulnerabilizado, né? Pelo Espírito Santo pro novo nascimento, assim. Foi nessa fase. Foi nessa fase. E como é que foi esse encontro? Por incrível que pareça, cara, foi num show secular. Entendi. Minha primeira vulnerabilizada, assim. Ainda lembro, era... Chico Sainz já estava morto, né? Que a banda era Chico Sainz e Nação Zumbi. Aí o Chico Sainz morreu, Nação Zumbi, Mundo Livre, acho que Planet Hemp também, um show. Aí eu nunca fui um cara drogado, sabe? Uhum. Mas sou um cara tímido, assim, fora do púlpito, sabe? Sim.
Aí queria tomar uma ou fumar um pra desinibir e ver se pegava alguma menina, né? Nunca peguei ninguém. Mas nessa me deram o que eu não levei, né? Porque eu sempre levava, às vezes, minha própria maconha. Aí me deram lá. Aí tava com Merla. Meu amigo, 5 minutos já. Aí eu tive uma visão aberta mesmo do inferno, assim, abriu debaixo do meu pé. Caramba. Aí eu, num pânico, o show parou, eu gritando, me segura que eu tô caindo num buraco, num abismo. Aí tiraram foto, tá, os amigos, né? Uhum. Revelaram as fotos, me mostraram, mano, o que aconteceu? Eu falei, não sei, mano. Tinha um buraco pegando fogo debaixo dos meus pés. Aí eu peguei as fotos, guardei dentro da Bíblia Católica que minha mãe tinha. Você mexe ela, não sei se vocês já viram, as grandonas. Aí metade era Cristo, metade era o Papa. Sim. Aí eu falei, ninguém lê Bíblia, botei dentro da Bíblia. Cheguei do trabalho, da Brasília Diz, e minha mãe com a Bíblia no colo. Caramba. Ela pegou a Bíblia, as fotos, aí só falou, ela é nervosa, ela é da porrada mesmo. Sim. E não xingou, não gritou, não veio pra cima. Só falou isso, eu não mereço. Por tudo que eu já fiz, eu não mereço. Segunda pancada, né? A terceira pancada é que nesse final de semana não tinha show nenhum, que a gente reunia tudo no DI, né? Uhum. Os amigos e tal. Hoje DI tá morto, mas na minha época era o point, né, do rock and roll. Aqui na Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, todo mundo se concentrava lá quinta, sexta-feira, só voltava para casa segunda de manhã. E esse final de semana não tinha show, só tinha um show de rock dentro de uma igreja. Aí a galera falou, pô, rock de crente? Ah, não tem nada pra fazer, irmão. Não tem nenhum show. Falou, vamos. Aí eu fui e ali foi a pancada definitiva, né? Bebemos dentro da igreja. Uma mina linda que tava com a gente. Fiquei com ela dentro da igreja. Mas assim, ó, na metade do show eu já comecei a endemoniar, sabe? Sim. O endemoniamento da razão. Tipo, a irritação, sabe? Sim. Eu olhava pros cantos e tinha os caras na sombra, assim, ó. Hoje eu sei que eram os intercessores do show, sabe? Vrup, os crentes mandando bala. Senhor, pega esses caras. E eu lá, tomando vinho, agarrando a mina, dentro porque o show era no espaço da igreja. Sim. E a última banda me pegou. Ainda lembro. Do refrão. Jesus Cristo reina. Que perturbação. Sabe? Larguei a mina. Falei, rapaz, eu larguei a mina que todo mundo quer. Larguei ela na metade do show, irritado, fui pra fora. Faltando ar, e o pessoal, o que foi? Não sei, tô irritado, quero ir pra casa. E ficou 6 meses. Não aconteceu nada de místico, sabe? Sim. Só entrou. Brum. Jesus Cristo reina, 6 meses me perturbando. Aí um belo dia eu tava no centro de Taguatinga, ouvi um barulho, achei que era show de rock, aí desci, era uma escadaria, desci, quando eu vi era uma igreja, botei a cabeça assim pra dentro, quando eu olhei, o ministro de louvor era o vocalista da banda do show. Aí, bicho, acho que eu endemoniei mesmo. Aí eu acho que eu endemoniei literal, sabe? Que eu só lembro assim de me ver diante do púlpito, ajoelhado e chorando e tal. Aí já era. Nasceu o profeta do caos. Porque o pessoal pergunta assim, ó, quando que começou o teu chamado? Cara, eu nasci de novo e já começou. Porque eu já era indignado, né, da vida com as coisas. Então, eu acho que aquele efeito, o cara certo tá no time errado. Sim. O Saulo de Criou Tarso. sentido. Do tipo assim, ó, o cara tá radical matando a igreja. Converte ele vai continuar radical matando o demônio agora. Entendeu? Vou usar a mesma ira, mas com um resultado diferente. Certa, né? Na direção certa. Legal, legal. Top demais. Pastor, como é que foi esse processo da Vivo por Ti? Como que nasceu isso? Como é que esse projeto nasceu? Fala um pouquinho para nós aí. Como eu disse, nasci de novo já trabalhando, né? Então, todas as minhas indignações contra a religião, porque assim, a igreja ela não me converteria. Hoje,
mais do que nunca, ela não me converteria se eu não fosse incrédulo. Eu sempre falo, né? A sorte de pessoas muito críticas é que Cristo é real. E Ele é o Salvador. Então, se Ele te salva, automaticamente você ama o que Ele ama e odeia o que Ele odeia. Então, nosso amor pela igreja não é que a igreja em si mesma é digna desse amor, porque ela é composta pelas nossas imperfeições, né? Aí junta os homens maus, né? Como Paulo chamou de obreiros fraudulentos, né? Cães gulosos e tal. Aí pessoas críticas não querem se aproximar da igreja por causa disso, né? Pastor isso, pastor aquilo, a igreja aquilo, aquilo outro. Então, quando eu nasci de novo, eu já tinha esse senso crítico. Igreja, nunca. Mas o Salvador se apresentou, né? E ali eu comecei já a trabalhar em missões urbanas, tribos urbanas. Eu trabalhava numa loja de tatuagem. Era um paradigma, né? Que era no Conic. Então o povo ia lá para fazer tatuagem, colocar piercing, tava rolando um louvor. Sabe? David Keelan, o Antônio Cirilo, sabe? Dentro do estúdio. Dentro do estúdio. Era isso que eu não entendi. Você fazia, era? Não, eu era gerente. Ah. E uma bíblia, sabe? Não tinha cliente, sentava, começava a ler. E ali começou. Acabava o expediente, célula dentro do estúdio. E o pessoal, tipo, como que tem vida dentro de um contexto de morte desse? Porque tinha dias que até cadáver tinha nas lixeiras do Conic, sabe? Era assustador mesmo. Isso hoje acho que tá menor, mas na época era assustador. Aí fazia festivais de rock, de rap, fiz muito show. Comecei um movimento chamado MUC, Movimento Underground Cristão, que ganhou fama, né? Nacional, mas era um nicho tribalista, sabe? Só os caras malucos de Jesus. E Jesus falou bem assim, ó: evangelismo sem a igreja é um saco furado. Cadê o povo que você acha que tá salvando? Porque no Conic eu botava 100, 200, já teve reunião lá, deu botar 400 jovens. Caramba. Na escadaria do meio do Conic, sabe? Cadê eles? Você não tá salvando. Porque o evangelismo é com a igreja e para a igreja. Sem ela é um saco furado. Você acha que você tá pegando eles e botando no lugar. Mas o saco tá furado. Não tem continuidade nem contenção. Só identificação. Ó um evangelista doidão. Ó um homem de Deus doidão. Te ouvem um dia, legal. Beleza que a palavra não volta vazia, mas você não tá edificando o reino. Que essas pessoas estão sem paradeiro, sem identidade, sem paternidade na fé. Falei, caramba, e aquilo começou a, né, me incomodar. Aí Deus transicionou, né? Tipo, olha, tu ama o perdido e não ama a igreja. Falei, caramba, é fato, hein? Tu ama o perdido e não ama os irmãos. Falei, pior, né? Porque assim, a cabeça do missionário é que Deus nos ama quando a gente está perdido. Aí a gente vira filho, aí o missionário diz que a gente é hipócrita. Né? E só quando ele entra na carne do pastor, na pele do pastor, né? Vai entender. Vai entender que não é tão poético assim. Aí ali eu me entreguei, né? A igreja local, me sujeitei. E foi rápido, né? Porque eu vi que Deus queria que eu me completasse. Eu estava incompleto. Amando fora, tolerando dentro. E eu tinha que amar dentro e amar fora. Então me faltava o amor pela igreja local. Entendi. E não pela obra missional apenas. Então quando isso virou em mim, que eu recuei para vestir o terno, ele me deu um sonho. Nesse sonho, Jesus estava no gabinete dele, a porta de ouro, 2 anjos na porta. Eu sentado e meu pastor sentado. Aí Jesus, pode entrar. Aí o anjo abria, que porta, bicho, de ouro, assim, ó, abria, eu entrava, Jesus na... Ó, a maneira do Senhor nos ensinar. E o Senhor sentado, assim. Tá correndo, hein, filho? Aí eu tava indo pro gabinete dele, correndo, eu morava na Ceilândia Sul, e eu vim pro gabinete dele correndo, pulando, igual aquele filme do Hulk, que ele dava uns pulos quilométricos. Assistiu? E eu vim assim, ó, numa adrenalina, numa felicidade, pulando, correndo. Aí eu chegava no centro de Taguatinga.
Aí Jesus foi virando a esquina ali da Polieri Calçados. Virando a esquina, sorrindo assim pra mim. Meu Deus, é Jesus. Que sorriso aterrorizante. Oh, meu filho, tá correndo bastante, né? Frutificando. É tudo pro Senhor. Eu sei que é. E eu tô recebendo, mas olha pros teus pés aí. Quando eu olhei, eu tava descalço e os pés em carne viva. Sangrando, né? Aí não tava doendo. Quando eu olhei, começou a doer. Aí ele falou, tu quer que eu resolva? Aí eu falei, quero. Aí ele fez assim, no ar. Aí a gente foi pro gabinete. Pode pedir pro Anderson entrar. Aí eu entrei, tava descalço ainda. Aí ele falou bem assim, você quer de fato me obedecer? Quero. Há uma diferença do micro e do macro. O macro é o id. Até gente morta tá indo. Porque no id todo mundo pode se esconder. O imoral, o adúltero, o infiel. Porque não há um critério, uma lupa para identificar a intenção do nosso coração no macro. É aquele dado que eu sempre dou, o IBGE diz que é 15 mil igrejas abrindo por ano, então qualquer um pode ir. Mas nem sempre, né, vai ser concreto. Mas Romanos 12, ele é muito aterrorizante, porque ele diz que depois que a gente renova o entendimento, a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito específico, muito nichado. Verdade. O que eu faço, ninguém faz. O que você faz, ninguém faz. O que você faz, ninguém faz. E a gente só entende isso, que a gente é único, e quando a gente não obedece, a gente, aspas, atrasa a logística do reino, porque não é o id qualquer coisa, eu vou ali dar um abraço na criança na favela, eu vou ali dar a cesta. Não, qualquer um faz. Agora, a vontade boa, perfeita e agradável, que é nichada, específica, eu sei porque eu existo. Eu sou uma bala de prata para ele matar o vampiro específico. É para aquilo ali que eu nasci. Não tem outro para fazer o que eu tô fazendo. Aí eu falei, caramba, eu tô no id então. Eu não sei qual a vontade específica. Quer saber? Quero. Vai acabar com seus sonhos, seu castelinho de areia. Eu nasci de novo para te amar, para te obedecer. Você quer mesmo? Quero. Aí ele pegou uma caixa de sapato, que eu achei que era um tênis, sabe, de skate e tal. Aí empurrou para mim. Ah, não, nisso ele pediu pro meu pastor entrar. E meu pastor que entrou com a caixa. Não falou comigo, botou na mesa e saiu, e o Senhor o agradeceu, né? Aí o meu pastor saiu, o anjo fechou a porta e Jesus falou, você tem certeza? Tenho. Aí empurrou a caixa para mim. Tá aí. Aí eu abri a caixa, quando eu abri a caixa era um sapato social. Aí o sonho acabou. Na hora acordei, já fui ministrado pelo Espírito Santo. Entendeu? Aí eu falei, absolutamente, entendi. O que ficou claro para mim? Recue do tribal. Nem, assim, ó, há 20 e poucos anos atrás era moda ministérios tribais. Ministérios de tribos urbanas, ministérios undergrounds e tal. Quase todos acabaram. Por quê? Porque o reino não é tribo, o reino não é gangue, o reino não somos nós, o reino tem rei. Sim. E o súdito não é autônomo, não há democracia em um reino, só obediência. Qual o mandato do rei? Acabou. Aí todo mundo que quer nichar, por exemplo, vou dar um exemplo, Bola de Neve, não é uma crítica, mas ela era um fenômeno há 20 anos atrás porque era a igreja da prancha. Hoje é só uma igreja. Então tudo que começa como moda acaba simplesmente como uma igreja. O movimento morre, a moda passa e a gente diz, a gente é uma igreja local. Entendeu? Culmina nisso. Culmina nisso. Então eu aceitei. Então por isso que hoje eu sou um pastor anormal, né, aspas, fora de um molde, com uma igreja comum. O policial, a senhora, porque eu aceitei o que ele me mostrou nesse sonho profético. E, cara, muitos pastores semelhantes a mim, tatuados com ministérios de rua, acabaram, morreram, desviaram, ou são infantis até hoje. Você pega o cara de 50 anos, parece que tem 20, sabe? Aqueles missionários que nunca trabalham,
que É vive termos querendo uma críticos. gorjeta da igreja, sabe? Uhum. Tipo assim, ó, tu não vai trabalhar, não? Conheço alguns, do tipo segundo, terceiro casamento. Que esposa? Ai, minha esposa me deixou. Como que não deixa, pô? Quem casa quer casa. É. Aí virou a chave. Eu entendi. Aí eu dei esse recuo. Comecei a trabalhar menos na rua e mergulhei na igreja local. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Meu pastor não negociava. 8 e 1 não são 8 horas. E o compromisso era 8. Pastor, amanhã a Keila vai fazer ultrassom lá. Posso ir com ela? Gravidez é doença? Não. Ela pode andar? Pode. Então pronto. Assim como você não pode, no trabalho secular, fazer o que você quer, você não vai fazer o que você quer na casa de Deus. Então, se quiser servir, é assim. Se não quiser, pode ir lá, levar ela para o ultrassom. Claro. Quando ela não estiver andando, você... Assim, ó. Não, foi nesse nível. Nesse nível. Quando o pessoal pergunta, por que, pastor Anderson, você não negocia? Porque, cara, foi minha escola. Mas se for pensar, ele até pegou leve, né? Opa. Jesus falou que não podia enterrar o pai. Pronto. Ele pegou leve. Aí ali, cara, bum! Eu entendi o específico. Até que dentro da igreja local, o Senhor fez nascer no meu coração a Vivo por Ti, né? Sim. Com a experiência de rua evangelística, um senso crítico da vida que a gente tinha na rua, junto agora ao amor da igreja local, é como se Jesus dissesse, assim, ó, foram 2 anos de submissão radical à igreja local. Depois de 2 anos, bum, meu coração virou, né? Meu pastor não entendeu no início, mas hoje a relação é pacífica, né? Passa o tempo por uma ideia. É igual Paulo e os 12, né? Depois de 14 anos, apertaram a mão para dizer, não é mesmo, tudo bem, apostolado dos gentios, apostolado dos judeus, vamos embora. E os frutos comprovam, né? Que de fato Deus solidificou isso. Mas eu precisava dessa timeline, sabe? De experiência para ver tudo de olhos abertos ali. O amor dentro, o amor fora. Entrar para dentro do problema da igreja local, para amar os irmãos, ver que é... E, por exemplo, com esse aprendizado, eu comecei a enfrentar os missionários. A igreja é hipócrita, só fica em 4 paredes. Aí eu falei bem assim, não, hipócritas são os missionários. Hipócritas somos nós, hipócritas são vocês. Por quê? Porque, cara, é muito fácil amar uma prostituta que tu nunca viu e não vai levar para casa. Guerreiro é aquele que tem que amar a mesma pessoa todos os dias e às vezes essa pessoa não é digna do nosso amor. Do tipo assim, ó, falar que você ama o estranho é fácil, volta para casa para amar um parente que não merece. Amar o estranho é fácil, volta para a igreja local para tratar as ervas daninhas no cotidiano da igreja, é muito fácil. Eu dizer, eu amo um estranho, sem nenhum comprometimento. Agora, se torna um pastor local para amar a mesma pessoa num processo de discipulado e às vezes de rebelião, até você conseguir apaziguar a rebelião dessa pessoa com os abraços, né, do reino de Deus. Então foi nesse núcleo ali de rua, igreja local, que nasceu, né, o nosso ministério. Dentro desse aspecto, né, trazendo você, Ney, para cá, que também tem uma realidade pastoral muito intensa, né, e que viu esse processo progressivo avançar, esses desafios, né, que a gente está falando aqui, do amor, do cuidado, da perspectiva também de relacionar fora. Qual que é o que você percebe na realidade do exercício pastoral no nosso tempo? Né? Que eu acredito que nós aqui estamos numa mesma realidade de fase, de idade, de perspectiva pastoral, né? Como é que você enxerga essa realidade? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Ficou mais difícil. Eu ia até perguntar para o Anderson, né? Porque ele estava em uma igreja local, né? Uhum. E quando você fala, parece que estava tudo muito bem com o pastor, né? Mas percebe-se que houve uma indignação com alguma coisa para que uma igreja nascesse, né? A Vivo, né? No meu caso foi parecido, né? Porque eu já vim de uma igreja também há 30 e poucos anos, né? A indignação foi mais a questão do amor, do social, né? Que eu sabia que a gente tinha um chamado um pouco mais específico para isso, né?
Mas dentro da sua pergunta, com certeza, também muito mais difícil. Muito mais difícil. Estava pregando domingo agora. Hoje você tem os youtubers da vida, né? Sim. Tem a doutrina da conivência, né? Então, se convém para mim, então eu vou... Doutrina da conivência. Boa. Então, eu vou ficar com o cara do YouTube, né? Uhum. Se ele fala para mim que beber ou isso ou aquilo não é pecado, né? Um dia eu falei sobre uma questão parecida do desejo, né? Que às vezes as pessoas falam muito sobre a questão do desejo em si, o que pode e o que não pode. Né? E eu falei o seguinte, se eu posso, de alguma forma, tomar uma 51, é um desejo meu. Uhum. Uhum. Se o seu desejo é merlo ou maconha, estamos iguais. Uhum. É o seu desejo. Uhum. Então, nem eu tomar 51 é pecado, nem você tomar... Usar nem você, sua droga. Usar sua droga é pecado. Porque é o desejo, é a consciência da carne, entendeu? Uhum. Por isso que a gente precisa levar esse nível. Pode até ser lícito, mas não convém, entendeu? Uhum. Não convém, porque o que é bom para mim, às vezes não é ruim para você. Então você vai criticar o meu pecado, mas o seu pecado e a sua tentação não é mesmo na minha, entendeu? Então hoje, assim, praticamente é muito mais difícil por causa da internet. Entendi. Né? Por causa da internet. Eu nasci no lar evangélico, eu estou com 45 hoje, então assim, não existia nada disso na época, né? Havia, sim, a questão muito religiosa, que era o que o pastor falava, pronto. E se você era um pouco mais inteligente, questionava o porquê, não, mas eu não li isso na Bíblia, é mistério. Acabou. Acabou. Entendeu? Mas você acha que essa dificuldade nossa hoje, que eu acho que não é só a internet, ela é ideológica, filosófica e empoderadora, né? Questionamento que a gente não fazia nesse tempo, a gente faz agora. Esses excessos de hoje do liberalismo teológico, das não teologias e as falsas teologias, não é uma reação também a essa disfuncionalidade? Por exemplo, é igual família tradicional. A gente fala, a família tradicional. Mas talvez ela também estava dentro de uma configuração que não era boa. Principalmente para a mulher. Porque, por exemplo, sei lá, 20 filhos. Tipo assim, alguém perguntou para essa mulher, então ela está dentro de uma configuração que ela não pode escapar. Do tipo assim, ó, ela não pode discordar, opinar, Entendi. porque toda a configuração impede ela esse lugar de construção junto, né? Então, hoje se fala do Deus amor, 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 como se fosse o único atributo de Sim, Deus. não é. Mas também isso é uma reação, né? Se a gente for analisar de maneira honesta, uma reação a essa religiosidade. Sabe, o que não podia nada. Aí os nós, como filhos dessa geração, falou, ó, o irmão que falou que não podia batom, descobriu que tinha um caso. O pastor falou que não podia TV sim. e ele tomava uma 51 escondido. Sim. Então, assim, esse radicalismo Também. e a disfunção gerou também essa... Contribuiu, né? Contribuiu. É. Essa geração desviante, liberal, sabe? Tipo assim, ó, tudo pode porque o que não podia lá, vocês estavam fazendo também na surdina. Então, vocês falam de família, meu avô ou meu pai agora fala de família tradicional e bateu na minha mãe, ou já teve um caso fora do casamento, alguma coisa assim, entendeu? Sim, sim. Quando eu falo a questão até da internet em si, é a raiz, né? Uhum. Que alguém te faz pensar. O cara vai te fazer pensar. E automaticamente a gente não nivela por cima. Sempre por baixo. Por baixo. É o meu desejo, entendeu? É o meu desejo. Então, era aquilo que eu queria ouvir, opa, tá aí. Se eu quero, eu posso. Fundamento que agora eu precisava. Vamos em algo simples, assim, ó, de 20 anos atrás. Crente, mulher não podia usar calça comprida. E aí a minha igreja não podia. Mas a mesma igreja minha, que era em Taguatinga, podia. Só que essas irmãs da minha igreja falavam mal das outras irmãs. Entendeu? Mais santas, né? Mas aí quando foi um pastor, porque era itinerante, né? Era de 2 em 2 anos. Sim. Então quando esse pastor foi para a minha igreja, que ele permitiu, então a questão de 15 dias para depois, as irmãs da minha igreja que julgavam as outras, o que estava fazendo? Usando calça. Porque de fato era o desejo interno no coração delas. Uhum. Usar o batom, Uhum. usar o brinco, entendeu? Uma doutrina que pode ser até humana, mas é uma doutrina da igreja, entendeu? Então, de alguma forma, a gente tem alguns desejos internos dentro da gente
E quando isso opa, pode. Entende? Então, assim, tem alguns pastores, você sabe, você me conhece. Tem alguns pastores que eu já falei nitidamente na igreja, no púlpito. Essas pessoas vocês não escutam. Sim. E eu não estou brigando, né? Tô falando porque são discípulos. Não, mas Paulo foi claro também, e deu nome aos bois. A gente que é cheio de, às vezes, de pudorzinho, sabe? Sim. Ó, tem fulano, ciclano, entreguei até a Satanás para que parem de blasfemar. Isso. Há um politicamente correto, que você não pode fazer. Hoje a gente... Porque, por exemplo, vamos falar de pastoreio mesmo, raiz. Nossos pais na fé não tem boquinha não, irmão. Sim. Tem não, Sim. tem não. Pau no gato, sempre, sabe? E foi o que trouxe saúde para nós hoje e nos trouxe a ser pastores. Mas a igreja, ela vulnerabilizou tanto por causa dos desvios, né, bíblicos doutrinários, que hoje raramente um jovem quer ser pastor. Qual era o nosso sonho? Sim, quando a verdade, gente era verdade. simples ovelha, Verdade. ser pastor. Ser pastor. Era o ofício Era do o alvo, herói, né? o ofício sagrado, É sabe? verdade. Do tipo assim, ainda sou de um tempo que a figura do diácono era o cara temido. É. Ele Eu cheirava falo você, isso, entendeu? Tipo assim, ó, você tá pegando a varoa ali, sabe? Você tá mexendo com a Você tinha irmã. até medo do diabo. Você botava chiclete embaixo da cadeira, assim, ó, chegava o seu Francisco. Eu sei o que você fez no verão passado. Bravo Não tem confere. mais isso. Tem, não. Então, assim, ó, pra mim a maior dificuldade é que o demônio, ele, assim como o migrador, cortador e devorador repaginou, né, a praga era literal no Antigo Testamento, hoje ela é o consumismo, Sim. o inconformismo. Você tem um iPhone 10, aí vem o devorador dizendo, fica triste com 10, lançaram 9, mas você não precisa lançaram 11, você não precisa do 11. Já tem um 10, você precisa de um telefone bom que funcione. Já te atende. Você tem um tênis de 5 molas, aí lançam o de 10. Aí, sabe? Aí você fica insatisfeito, não obedece Deus, não movimenta financeiramente a igreja, nem a obra missionária. Ah, você tem um carro que você precisa. Preguei isso domingo na igreja. Cara, você pode ser bilionário, trilionário. Um homem de Deus e uma mulher de Deus só compra o que precisa e o que utiliza. Ele não compra nada onde ele estende ao outro Sim. uma falsa identidade. Sim. Eu preciso? Não, pastor, mas isso que você tá falando aí não é espiritual, não, Tá pastor. louco. Aí assim, ó, esse demônio que repaginou, ele não mais domina corpos. Ele cria ideias. Ah, entendi. Eu acho que hoje esse é a maior dificuldade de pastoreio no século XXI é a gente desacelerou, porque a gente tem que evangelizar o perdido e evangelizar o salvo. Evangelizar evangélicos e evangelizar perdidos. Sim. Sabe? Então a gente tem que desconstruir 5 pregadores youtubers Isso. e pegar a mensagem correta. Então olha o desgaste. É. Eu tenho que ir lá no meu povo dizer, isso aqui você não pode ouvir. Sim. Aí eu boto a energia, porque eles querem, sabe? Ele sim. quer o Deus dinheiro, como Sim. você falou. Não querem mais cruz. É. Sabe? E cara, que desgaste. Que desgaste. Não tem outro maior pra mim do que o endemoniamento intelectual. Que eu acho que é Romanos 1:29, a gente usa só para os pecados de homossexualidade. Mas qualquer um de nós pode ser abandonado por Deus. Saul foi. Sim. Então assim, ó, você chega a um nível de iniquidade interior, que é diferente de pecado. Davi pecou, mas ele não era iníquo, ele não era ímpio. Ao ponto que no Salmo 51 ele diz, lava-me, perdoa-me para que eu continue pregando ao ímpio. Então ele matou, adulterou, mas na análise dele, ele não era um ímpio. Ele é ímpio, Sim. eu não sou. Entendeu? Sim. Então, você pode chegar interiormente a um nível de iniquidade tal que Deus te abandona intelectualmente. Faça o que você quiser, com a minha palavra até. Aí por isso que não botaram pó na água, não, bicho. Pó de heresia. De onde está saindo tantos homens desviantes e desviados do evangelho? A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não sei o quê. A Bíblia não sei o que lá. Assim, ó, esvaziando, tem cara esvaziando a cruz e o sangue. Tem pastor pregando isso na Páscoa. Sabe? Meu Deus.
Que do tipo assim, ó, não foi real, ou é uma barbárie, como se não fosse Deus matando Cristo por causa do nosso pecado. Jesus era um preso político, Jesus era feminista, Jesus era trans, Jesus era gay, Jesus era... Sabe? Customizaram o leão da tribo de Judá para caber numa ideia. Então, para mim, essa é a grande dificuldade, porque eu tenho que pregar e imunizar. Sim. Eu tenho que desconstruir e construir. Aí desacelera. E isso está afetando, me permita colocar, não sei como vocês recebem isso, nossa saúde mental. Sim. Ah, sem sombra de dúvida. Eu acho até da pergunta que você fez, houve uma construção dos nossos antepassados, os pastores e tudo. E, logicamente, dentro da Bíblia, dentro desse nicho de pessoas aqui, havia os falsos profetas também, os caras que, né, como tem hoje também, mas era a minoria. A grande maioria estava construindo. Sim. Então depois veio uma outra geração de desconstrução. Tudo pode. E agora eu acho que nessa geração nós somos Neemias. Nós aqui e outros. De construção e reconstrução, como você falou. Eita. Entendeu? Espada na mão. E pá na outra. Acho que tem mais de um ano, um tempo atrás, eu comecei a estudar sobre a questão da cultura pop. Eu fui levado por um desafio de reflexão sobre isso, sobre uma situação que foi colocada para mim relacionado a essa questão do imaginário que é construído, que prega uma imagem, mas a realidade daquilo é completamente diferente. E por que isso é tão atrativo e por que isso é tão, vamos dizer assim, isso é tão... tem uma proporção tão grande. Eu comecei a estudar sobre a realidade da cultura pop, o que é a cultura pop. E uma frase me chamou a atenção, isso de um professor de mestrado de uma universidade de São Paulo. Eu fui ler o material dele, que ele fez em cima dessa tese, e ele diz o seguinte: o objetivo da cultura pop é trabalhar a imagem para fazer com que, através disso, pessoas se vinculem àquela situação, àquela pessoa, àquele produto que está sendo vendido. Tudo é voltado para uma ideia comercial. E aquele produto precisa ser vendido. Então, a ideia da cultura pop é criar naquele item lá, naquele ícone, uma imagem fantasiosa, glamurosa, extremamente, enfim, de um vislumbre altíssimo para vincular a pessoa, gerar seguidores, gerar fãs, para que tudo que aquela pessoa, de alguma forma, toque ou manipule, venda muito. Mas o objetivo é a imagem, não real. É fazer as pessoas ficar presas à imagem. Nunca ficar vinculada ao aspecto real do que é. Aí ele dá o exemplo de Michael Jackson. Ele fala, um dos principais ícones da cultura pop foi Michael Jackson. Tudo que Michael Jackson pegava, chapéu do Michael Jackson, vende. Luva do Michael Jackson, vende. Sapato, o cara aficiona fãs em qualquer lugar que ele vai. Aí agora eu, na análise, né? Agora... Qual é o exemplo que Michael Jackson tem na vida dele para poder transmitir vida para alguém? Opa! Mas era um cara que todo mundo olha. Eu me lembro, acho que vocês vão lembrar também, de um show do Michael Jackson transmitido pela televisão aberta, primeiro. E eu assisti, cara, nunca tinha visto aquilo na vida. Aquele show pirotécnico. Tudo muito bem planejado, né? O camarada vai para frente assim e tal, e vem tudo muito bem organizado, estrutura fantástica, luz, som, parará. É aquilo. Aquilo vende. Aquilo aficiona, você fica com os olhos, fiquei com aquilo na minha cabeça durante quanto tempo? Lembrando daquela imagem. Mas não havia nenhuma preocupação no meu coração sobre quem é aquele cara. Alguém destruído emocionalmente, psicologicamente, sem nenhum tipo de, sabe, de processo de referência. E aí eu vejo uma realidade hoje acontecendo dentro de uma conjuntura que parece que a gente está vivendo um plano dentro dessa realidade. Eu brinco, né? Eu brinco assim, né? Eu falo, né? Que são teólogos da terra do nunca. Né? São escravos da ideologia, da síndrome de Peter Pan. Não querem crescer. Querem viver num mundo imaginário, né? Numa luta imaginária, dentro desse construto imaginário, vendem uma imagem muito linda,
mas que não tem fundamento de vida e de realidade. Dentro desse contexto, eu quero trazer para vocês qual tem sido, na perspectiva de vocês, o grande, vamos dizer assim, desvirtuador dentro dessa realidade, pensando nessa ideia da questão da cultura pop, dessa venda de imagem. E aí eu já quero entrar aqui naquela linha que hoje a gente está mais vendo uma ascensão, que é essa teologia coach, né? E essa realidade de pessoas que estão vendendo uma ideia que a sua própria estrutura e vida e perspectiva são completamente, assim, né? São coisas completamente desconstruídas, mas a imagem é linda. A exemplo daquilo que a gente viu acontecer em Goiânia. Eu falei muito isso aqui, a realidade de adolescentes, né? Gente, é impressionante. Você vê uma realidade como aconteceu em Goiânia, não é? Inúmeros aspectos, casos comprovados, casos que estão ali dentro de uma realidade que não há dúvidas sobre isso, mas vende a imagem. No YouTube tá lá, 300, 500 milhões, sei lá quantos de acesso, de ver naquela coisa, mas a música é muito bonita. A letra é linda, né? Ah, canta com um negocinho aqui amarrado, que coisa maravilhosa, né? Um rapaz de 40 anos com cabelo aqui, andando igual adolescente, e as pessoas olham, os adolescentes jovens olham, falam, uau, não, terrível. Que imagem está sendo construída? Sim. Não é? É o que eu estou dizendo, essa síndrome de Peter Pan, quando que vai crescer? De que maneira vai começar a tratar as coisas com mais seriedade? Então, assim, o que vocês me dizem disso aí? Eu vejo, assim, e eu vou dar nomes, não como depreciativo, mas como análise sociológica da nossa verdade religiosa. Sim, sim. O fenômeno church, Uhum. essa questão da cultura pop, tornou a igreja um produto estético replicável. As pessoas vão nas minhas redes sociais. Vai abrir igreja na Bahia quando? Igreja não é empresa. Igreja não abre. Igreja nasce. E quando nasce tão maravilhosamente bem que Deus já tem a pessoa a ser enviada. E tá tudo no coração do pastor pioneiro, do pastor plantador. É assim que a obra sempre foi feita. Mas o fenômeno church de pegar a verdade da cultura. Olha o que está acontecendo com a Hillsong. Me mandaram um documentário de 4 episódios, assim, ó. Fiquei triste. O meu perfil 1, tá voltando agora, que meu advogado conseguiu trazer de volta, de 388 mil. Tem uma reflexão minha sobre Carl Lentz. Um dos pastores, acho que era Hillsong Nova York, que foi o pastor do Justin Bieber. Sim. E antes de explodir, a questão do Brian Houston, tem coberto os atos de abuso sexual do pai, todos os escândalos, o pessoal church no Brasil trazendo a questão do álcool, sem contexto nenhum, inspirado nessas mesas fora, Bethel, Hillsong, os caras lá fora fumam, os caras lá fora bebem, não tem... Não precisa esse tabu todo. Sim. Aí foram importando. Carl Lentz, bonitão, hollywoodiano, calcinha apertada, músculo, gola V até o peito e pregando a plenos pulmões. Mas é o que Judas, não Iscariotes, fala, que é o nosso livro bíblico antes de Apocalipse, do tipo assim, sensuais, não possuem o espírito. Então tem 2, 3 anos que ele veio a público para evidenciar um dos seus pecados, né, que foi a traição da esposa, e está fora do ministério desde então. Todas as bombas de escândalo sexual e financeiro estourou, Brian Houston, e agora um documentário expondo toda a sujeira por trás do fenômeno mundial Hillsong. Por que eu começo nesse ponto? Porque o fenômeno church tornou plástico o que era concreto. O efeito disso no nosso país foi justamente esse. O fenômeno church trabalha com o descontentamento, porque ele vai trabalhar com comparação, com estética. Então, tem uma igreja sólida, real, vibrante, atuante, que é branca na nossa cidade, que é marrom. Aí vem o pastor da church, que não faz a igreja nascer, só abre igreja, e ele vem num contexto quebrando tudo, sem ética nenhuma, sem diálogo nenhum
com as obras e os pastores já existentes naquele contexto. E ele desperta esse fator pop. É a novidade. Bum! E ele não batiza e nem evangeliza. Portanto, não cresce. Migração não é crescimento. Sim. Mas ele não tá nem aí. É. Porque ele chega atropelando, encheu o galpão 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas e diz, eu tenho uma boa igreja aqui em tal cidade. Não, você não tem igreja nenhuma. Não é simplesmente pescou no aquário alheio. Não gosto desse termo. Cara, mas é ilusório o seu ministério. Que você, cara, não batizou ninguém. Você não evangelizou ninguém. Você só está migrando os descontentes. Esse impacto nos pastores os infantilizaram também. Então a figura do presbítero, a figura diaconal, a figura referencial de uma casa de fera já não existe. Então você olha para os nossos pregadores modernos atuais e confunde seu conteúdo, sua família, sua idade e seu ministério. Porque você olha e diz, é um cara maduro, é um jovem ou já é um cara acima dos 40 que já pode ser emancipado como Paulo emancipou Timóteo. Ninguém leva em conta sua pouca idade. 33 anos eu acho que Timóteo tinha quando essa carta foi escrita. Olha, exemplos fiéis. Então, assim, ó, vamos lá. Sem caça às bruxas, só pra gente ter uma visão estética. Tranquilo. Douglas Gonçalves, Theo Hayashi, Gustavo Paiva, Lucinho Barreto fez uma curva. Não sei se, por tanto que eu falei isso no passado, parei de falar, mas falei muito. O Lucinho Barreto, Gilberto Araújo aqui em Brasília, Leandro Barreto, tantos outros, Morada, todos esses líderes aí. Cara, todo mundo tá acima de 40. Sim. Mas eu olho para os irmãos, assim como eu dei o exemplo no início do tribalismo, eu falei isso essa semana, porque um pastor amigo meu, alguém doou uma arma, uma calibre 12, para fazer rifa para ajudar a reforma da igreja. E eu sou um cara armamentista, eu mandei um áudio para ele de 4 minutos. Irmão, a igreja não é sua, você não tem essa autonomia, você não tem esse direito. Você não pode levar a igreja para onde você quer. Sim. Não. Olha só, eu tenho tatuagem, mas eu não sou um pastor tatuado. Eu sou um pastor. Quando eu abri a Bíblia e subi ao púlpito, eu tenho que me desmembrar. Não existe pastor armamento. Cara, você aceitou fazer um sorteio com o nome da igreja, com arma. Você, indivíduo, eu, Anderson, indivíduo. É uma coisa. É uma coisa. No pastoreio, não. Então, assim, ó, há um limbo. Por que eu falei que a nossa juventude não quer mais o pastoreio? Porque eu vou olhar para o pastor Anderson, ele tá com 40 anos, calcinha rasgada, ou a vácuo, um tênis de skatista. Eu não tô falando de estilo, sabe? Eu não tô falando de estilo, de gosto, de preferência, mas... E um cara jovial, né, o pastor Jeremias Pereira, usa as camisas floridas dele, sabe? Então eu não tô falando de preferência, de estética. Eu tô falando que misturou o fenômeno plástico da cultura pop com o nosso conteúdo. Uma coisa é você ser jovial. Mas, por exemplo, agora eu pego quem não tá concordando com essa minha fala. Ouça a maioria dos pastores que eu citei aqui. E todos os pastores que você gosta, e veja se há uma gama de conteúdos. Geralmente, pastores acima de 35 a 40 anos, joviais demais, a mensagem ela é plástica, ela é pop, ela não é fundamental. Então, por exemplo, estão falando sobre casamento, caráter, novo nascimento, os elementos fundamentais da construção de uma igreja local. Não, é só plástico, estético, prosperidade, teologia do bem-estar, teologia coach, do sucesso, avivamento que nunca chega. Olha, somos espetaculares, e nunca vai, sabe? Você vai brilhar, você não vai. Por exemplo, com a exceção do Douglas, que tem um pai e uma plataforma espetacular. Vejo a solidez, né? Os amigos que o cara tem, né? Pastor Luciano Subirá é da casa do cara, aí você vê um destoante. Sim. Você vê que é um estilo, ok? Mas, por exemplo, o Lucinho fez essa curva.
Se você vê o Lucinho hoje aos domingos, já tá com a gravatona. Não que muda alguma coisa. Mas, por exemplo, cara, eu falava muito isso, você tá evangelizando hoje, sei lá, na faculdade. Você vai envelhecer, cara. Sim. Daqui o que você tá fazendo aqui, eu cantei o que você tá fazendo aqui vai virar igreja local. 60 anos você não tá aqui na faculdade. Olha o João Paulo. Eu falei pra vocês, eu botava nas ruas de Brasília, há 20 anos atrás, 200 pessoas. Deus me chama, porque vai terminar na igreja local. Sim. Aí eu venho pra igreja local, mas a rua não pode ficar só. Aí Deus providencia o João que, cara, multiplicou a 10. Bota 2.000, 3.000 jovens hoje na rua. Então, esse ciclo, parece que os caras não querem reconhecer. Vai ter uma hora, queridão, que você vai ter que botar essa camisa pra dentro. Vai ter uma hora que você vai ter que tirar esse tênis de skatista e botar o sapato, sabe? E não é questão de estilo, é uma questão que a igreja não é configurada na sua preferência, na preferência do pregador. A igreja é a casa de Deus configurada pelos seus decretos. E a gente tem que aceitar. A gente tem que repaginar. Então imagina se eu sou hoje 41 anos infantil dizendo, olha, eu sou um pastor tatuado, só vai fazer parte da minha igreja quem tiver um piercing. Quem tiver uma tatuagem. Não, eu sou um pastor. Pronto. Sou um pastor. Sim. E a galera fica impactada com o óbvio. Caramba, um dia o pastor tá com os caras do rap. No outro dia o pastor tá dentro de um batalhão. Isso é pastoreio. É lógico. Entendeu? Você tem que virar a chave. Agora, se você fica só numa página, batendo numa tecla, sem amadurecer. Então, a cultura pop entrou, erotizou. Sim. Porque assim, isso é sensualidade. Você querer trazer pessoas para a igreja porque você botou um telão de LED, máquina de fumaça, um som milionário e uma banda espetacular para gerar sensações sem nenhum conteúdo bíblico real para conversão da vida das pessoas é iludi-las. Iludi-las ao ponto que elas acham que são de Deus porque está naquele ambiente, mas a mensagem não está levando elas à metanoia, ao arrependimento, ao novo nascimento e por aí vai. Então, assim, foi um alto preço. Eu acho que tá passando já, sabe? Essa noia de church, de preto. Não que a cor seja o problema, Sim. mas essa mudança estética também gerou uma mudança fundamental. O poder tá na conexão com a cultura, com esses elementos atrativos. Então, assim, não seja tão mente aberta ao ponto do cérebro pular para fora. Exato. Então, assim, nem tanta religiosidade, nem tanto liberalismo. Equilíbrio. É preciso ter. Sim. E como encontrar esse equilíbrio? Como perceber que está destoando? O que você acha? Por exemplo, quem vai estar ouvindo a gente agora e de repente está ouvindo isso aqui e está se questionando, caramba, e agora? Eu tô de que lado dessa linha? A gente tem como é que é o nome daquele negócio que o pedreiro coloca? Prumo. A gente tem um prumo, né? A gente tem um prumo. Aí eu gostei da fala do pastor Anderson Silva. Aí não é às vezes o meu querer, o meu gosto. Sim. Né? Aí eu vou para a escritura, eu vou para a Bíblia, né? Então, sei lá, prumar dentro da... Às vezes a gente pode divergir de assuntos aqui, entendeu? É o reabibramento que a gente fazia, né? Que é colocar na mesa situações que um vai falar o que acha, tudo, mas o que a Bíblia fala. Pronto. Entendeu? Nós temos um prumo. É isso. O que ela fala, está falado. Aí não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que ele acha, é o que a Bíblia diz. Entende? E pode até ter alguns tipos de pensamentos diferentes, mas se eu nivelo por baixo, aí é o meu segundo ponto, né? Então vamos ficar com a Bíblia? Vamos nivelar sempre por cima? Vamos subir o nível aí? Né? Então eu acho assim. É aquela velha máxima, né? Se comer carne escandaliza teu irmão. Eu falo muito aqui, maturidade não é fazer o que é proibido. Isso, eu não vou colocar o dedo na tomada que vai me dar choque. Isso é meio lógico. Mas a partir do momento que eu abro mão até daquilo que pode ser lícito, mas de alguma maneira aquilo vai causar algum prejuízo ao testemunho de Cristo através da minha vida, o maduro abre mão. Paulo em nenhum momento está dizendo, vire vegano. Ele não está dizendo isso, cara. Ele está dizendo, cara, se isso escandaliza, seja maduro. Você pode poupar o irmão, né? Seja maduro. Você não é um madurão? Você não é um maduro? Né? A maturidade não é o flertar com o pecado. Maturidade é fugir da aparência do mal.
Falei disso dias atrás no discipulado. Falei, José teve a atitude mais espiritual que ele poderia ter diante da situação que ele estava. Ele não foi lá, ô minha irmã, por que você está fazendo isso? Por que você está aqui nua diante de mim? Faça isso não, sente, vamos conversar. Não, cara, foge, mano. Sai fora. É a atitude mais espiritual que você pode tomar. Então tem coisa que a gente não fica flertando. Ah, mas vou queimar um pouquinho. Não, não vai mais não, mano. Não vai não. Seja maduro, volta. É a melhor coisa. Melhor coisa. Até porque é sangue que rola na vida. Não é óleo ungido, não. Não é ungido, Tem não. óleo ungido correndo aqui? E nem acúmulo de Não. santidade, né? Não. Tocou, um abraço, meu velho. Pastorzão, mudando de assunto, mas sem mudar. Anderson Silva, pré-candidato a deputado distrital. Pastor, realidade, eu não quero nem tanto falar sobre a questão, né? Você tá livre para falar também, mas eu quero falar um pouco sobre a realidade política, porque eu ainda vejo que muitas pessoas entendem que falar de política não é espiritual, né? A mente politizada, né? Diferente de uma mente que está voltada a um aspecto partidário, né? Uhum. Então, eu queria que você pudesse explanar um pouquinho sobre essa questão dessa transição. Eu não vou usar essa palavra, mas eu nem acredito que seja. Eu acho que é um processo que vai culminando em algumas escolhas e chega um momento que você fala, pronto, o próximo passo que eu preciso tomar para continuar cumprindo a missão que eu tenho é esse, pam. Então algumas pessoas podem até entender isso como transição. Eu não vejo assim, mas talvez eu estou errado também. Queria ouvir você. Por que essa decisão agora? O amadurecimento, normal, né? Efésios 4:11, sobre os dons do ministério, né? Sim. Até que cheguemos à unidade da fé e à estatura de varão perfeito. Quanto mais a gente santifica, mais a gente compreende o evangelho e as coisas. Gosto muito do que John Stott disse ali no contexto do Pacto de Lausanne, né? Ouça o espírito, ouça o mundo. E eu, particularmente, a cada semana, quero estar melhor do que eu estava no mês passado, né? Então, a gente vai entendendo o que não entendia. E coisas foram virando dentro de mim, inclusive verba pública, dinheiro público, não existe. Existe imposto pago, e eu pago e pago alto. Então, se eu, além de ser evangélico e pastor, sou cidadão e paguei meu imposto, eu tenho que participar do diálogo público ordenando onde eu queria que meu imposto pago fosse aplicado. Ponto final. E quando nós, na imaturidade, pensamos política, pensamos ideologia e politicagem. Mas quando você vai estudar o conceito clássico de política, é a coisa mais linda, né? É o mais alto nível da realidade humana é a boa política, né? Principalmente na base ali. Você vai ouvir de Platão o que é política, dá vontade de chorar. Você vai ouvir de Maquiavel o que é política e você fala, meu Deus, que coisa magnífica, né? Tô lendo Cícero, um dos grandes senadores da Roma antiga, é emocionante. A nobreza, né? O refinamento desse diálogo público para um fim comum, para o estabelecimento de um legado e somos todos, né, seres políticos. Sim. A questão é que a gente tem uma santidade infantilizante, fugitiva, escapista. A gente está indo para o céu. Aí a gente, porque está indo para o céu, tolera que a terra se torne um inferno. Então a gente reclama de algo que a gente não participa. Então a gente reclama da música, reclama da Anitta, mas a gente não está formando missionários para a cultura. A gente está formando ministros de louvor e não está formando missionários, artistas que mudarão a equação social. A gente reclama da política, mas não forma ninguém para enviar. E, concernente a nós pastores, aspas, somos os melhores homens da cidade. Conceitualmente somos. Não por um plano de poder e grandeza, mas por um plano de serviço e sacrifício. Somos inevitáveis. Somos homens mais íntegros, corretos, sacrificiais e doadores de qualquer contexto. Eu sempre falo isso para os homens. Você caído é melhor que todos os homens de Brasília. Davi caído não se chamou de ímpio. Então levanta daí, bicho. Toma vergonha e vai cumprir o teu propósito. Vai cumprir a tua missão. Sacode a poeira. Pastor Anderson, por que a política? Porque o meu raciocínio pastoral, primeiro ponto, eu creio que estruturalmente eu fui feito por Deus para essa janela, para esse tempo.
há um gap. E Deus sempre tem conexões certas, com pessoas certas, para um propósito maior. O primeiro motivo que eu tenho é que eu sou ofendido com a minha classe pastoral. Porque a nossa classe crê que Jesus faz tudo. Muda caráter, transforma casamentos, cura câncer, cura AIDS, converte o pior dos pecadores, mas ele não consegue fazer duas coisas, manter um político e um músico fiel. Então a gente tem o tabu e a ilusão que o músico não pode ser do altar e secular, sendo que todo outro profissional é do altar e secular. Ah, porque o diabo era o maestro. Aí a gente começa a criar as nossas teses teológicas para evitar que esse profissional tenha um entendimento que ele fora continua sendo um homem de Deus. A política piora, que a gente sataniza a mesa de trabalho e cobra que ela seja melhor. Então, por exemplo, se eu fizer uma postagem pedindo apoio para comprar cesta básica para quem está passando fome, 10 comentários. Mas se eu postar Lula e Bolsonaro, já teve postagem que deu 7.000 comentários. Então, como assim que crente não pensa política e não faz política? Indignado com a política. Então, ele cobra a vida de um ambiente que ele diz que está morto. E quando pessoas da fé se levantam para entrar de maneira coerente, eles... não pode, não sei o quê. Mas a história do cristianismo me mostra que é possível. E o primeiro ponto é a ofensa. Eu estou ofendido. E eu tenho uma frase, né? A gente está vendo muitos evangélicos na política. E a gente está vendo poucos cristãos. Eu não quero ir para mudar o mundo e dizer que eu sou alguma coisa. Mas eu quero ir, no mínimo, para dizer que você pode voltar para casa. Meia-noite acabou a votação lá dos deputados. Depois que termina, eles vão para qualquer lugar. Bordel, orgia, bebida, traição. E eu queria provar que você pode dizer até amanhã. Minha esposa me espera ali na porta, a gente está indo para o cinema. Eu queria ser uma resistência. Eu queria ser uma extensão da possibilidade do Billy Graham, mesmo sem mandato, fazer parte de um ambiente inóspito e manter fidelidade e coerência. E seu código máximo de liderança é nunca fique sozinho em um ambiente fechado com uma mulher que não é a sua. E isso é a raiz da queda, na visão dele. Essa é a minha indignação. Meu segundo motivo é que eu julgo que o meu raciocínio pastoral seria um ótimo raciocínio político. Seria pastoreio, mesmo não proselitista, porque eu respeito a laicidade do Estado, mas o raciocínio do pastor, quando ele entende sua vocação heróica, e ele não causa dano, pelo contrário, ele é sacrificial, como disse Jó, no capítulo 29 e 31 de seu livro. Eu quebro os dentes dos ímpios e arranco de suas presas suas vítimas. Então, o pastor, como disse Calvino, tem duas vozes. Uma, ele apacenta o rebanho de Jesus. E a outra, ele afugenta os lobos devoradores. Isso é pastoreio. Se indignar com a justiça, se indignar com a injustiça e trabalhar pela justiça. Então, a minha decisão de manter a integridade pastoral me traz uma clareza que é possível. Não quero fazer guerra. As pessoas acham que a guerra que eu comprei dentro de casa, eu compraria na política. Não. Por que eu brigo entre nós? Porque estamos vivos. Eu não tolero morte de gente viva. E também não cobro vida de gente morta. Eu não estou indo para a política para cobrar político. Eu estou indo para a política para dizer bem assim, para tirar a lama do nosso nome, da nossa vocação. Por isso que até perguntaram, você sempre falou que pastor, se entrar na política, não pode usar PR. Falei mesmo. E não estou arrependido do que eu disse. Porém, um cara secular acessou meu coração dizendo, o senhor é médico? Empresário? Não. É advogado? Não. O senhor é o quê? Pastor. E pelo pouco que eu vi, é um pastor que luta pela dignidade da sua classe, da sua profissão e do seu povo. O senhor é um pastor. Cara, quando o cara falou, me tremeu por dentro. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Sou um pastor. Sabe? Não sou Anderson Silva. Eu sou o que faço e faço o que eu sou. Eu sou um pastor. Acabou. E esse é o raciocínio
que me norteia também politicamente. Então, se eu olhar para Brasília como a igreja, como disse John Wesley, o mundo inteiro é minha igreja. O mundo inteiro é minha paróquia. Não só as 4 paredes, a cidade inteira. Se eu olhar para Brasília, eu não vou corromper. Se eu tratar Brasília como eu trato a igreja que eu pastoreio e o reino de Deus, eu olho, não estou aqui para corromper. Eu estou aqui para servir e sacrificar por uma causa, por um propósito. E a gente conversa muito, eu e o Ney, os pastores aqui de Samambaia, né? A gente chama isso de pastoreio social, achar o caminho público do nosso imposto pago e dizer como a gente quer que volte. Creches, escolas confessionais, o Estado não financia culto, não financia liturgia, sim, mas ele é obrigado a dar vazão social por meio das religiões. E a gente está aqui. Toda religião aí é pop, as religiões afros é pop, politicamente corretas. A gente não. E onde que nós estamos? Por exemplo, o meu pastor auxiliar está adotando 3 crianças, são 13 instituições de adoção no DF. 3 católicas, 1 não confessional e 9 espíritas, nenhuma evangélica. Então a gente está fora do jogo, a gente está fora da máquina. Porque a máquina não nos quer e porque a gente também está satanizando a máquina. Tudo, entendeu? Então nós temos o direito, porque somos cidadãos, somos políticos. E encerro polemizando. Jesus é um líder político, ele é rei. E todo rei tem uma visão de mundo, de organização política da sua polis. Então, assim, a Bíblia fala sobre a cidade de Deus, nós estamos indo para ela. E Jesus está fazendo política, porque ele está lançando fundamentos, valores, leis, normas, estatutos, como ele regula as relações. Tudo isso é política. Então, eu posso esperar o céu sem permitir que a terra se torne um inferno. E até mostrando para a terra um vislumbre do que aquele que aceitou Cristo espera. Olha, por que você é um pastor que luta pelo correto? Por que você é um político que luta pelo correto? Não, eu estou te dando um vislumbre do que é a cidade de Deus. Então não é porque eu estou indo para lá que eu estou fugindo. Não é Sim. porque eu estou indo para lá que eu estou influenciando para que vocês acordem. O quão belo é a proposta que Deus tem para o mundo, para as coisas e por aí vai. Então, assim, eu tô bravo, sabe? Indignado, porque eu gostaria que o meu Deus fosse respeitado em toda a mesa de trabalho. Não só dentro da igreja, em toda ela, sabe? No meio empresarial, no meio político. Cara, todas as outras profissões glorificam a Deus. Por que essa vocação não poderia, sabe? Mas o problema é que aquele que não tem um valor tem um preço. É isso aí. E eu não estou disposto, eu não tenho preço, tenho valor, sabe? Eu prefiro a morte diante de Deus, eu prefiro a morte do que a desonra. O medo da minha esposa, ela diz, meu medo não é você. Quantas vezes já te vi chorar tomando café na mesa e balbuciando seu amor por Jesus? Estou tranquila e segura. Meu problema é que política não tem ética. Para te colocarem num buraco sem você perceber, né? Falei, se é Deus, Deus vai dar graça, inteligência, me cercar de pessoas honestas, comprometidas com Ele, com o reino dele, né? Vamos embora. Mas já tenho, pode ser poesia daqui, né? Se for vontade de Deus, né? Dá certo e a gente tem uma cadeira aí em 2023, eu não queria guerra. Eu faço, assim, acho que foi o Anderson Bonfim, do Ceifar, não sei se vocês lembram dele. Falou assim, a gente só briga porque se importa. Quando a gente parar de brigar é porque a gente começou a morrer. Então a gente briga na família porque a gente quer uma família melhor. Sem dúvida. Agora, se não tá brigando, tá tolerando. Então, no início aqui, nos bastidores, a gente falando dos problemas e dos hereges. Se a gente ficar calado, a gente não tá crendo em nada. É verdade. Porque a briga é resultado do amor. Por que a gente ira? Porque a gente ama, o oposto do que a gente está irado. Por que a gente odeia o pecado? Por que a gente odeia a droga, o álcool? Por que a gente odeia tantas coisas? Porque a gente está amando o oposto daquilo. Entendeu? Então, eu gostaria mesmo de ser um instrumento de construção de testemunho, não de grandeza, né? As pessoas, por que você não botou seu nome para Senado? Por que você não botou seu nome para deputado federal? Eu não quero mandar, filho. Você não entendeu. Quero servir.
Então eu não tenho um plano de grandeza, tenho um plano de serviço, sacrifício e legado. Eu só queria que meu Deus fosse respeitado e o tataraneto de vocês tivesse uma história para ler daqui a 200 anos, sabe? De coerência, de obediência a Deus. E, nossa, olha, foi possível um cara frutificar dentro da igreja e fora dela. Vamos ler a história dele aqui e se inspirarem, né? É Amém. isso. Amém. Amém. Bom demais, né? Bom, muito bom. Glória a Deus. É isso. Quero agradecer, pastor Anderson, por o tempo, por a gente estar junto aí, né? Nesse papo. Tenho certeza que foi muito edificante aí, foi Amém, muito né? bacana, muito jóia. Obrigado, Ney. Irmãozão aí, tá sempre com a gente aí. Eu sei, na nossa aliança aí é bênção Sim. demais ter você aí com a gente também. Glória a Deus. Amém, eterno. Amém. Tamo junto. Pra Tamo cima. junto, macho velho. É Beijo. isso. Obrigado. Valeu. Abençoe.